Olá, meu irmão e minha irmã. Vamos então estar dando continuidade aos nossos estudos aqui em Gênesis, capítulo de número 4. E nós falamos no nosso último estudo a respeito das consequências do pecado presente no mundo após a queda de Adão e Eva e a geração dos seus primeiros filhos, que foram Abel e Caim. Percebemos que desde na primeira geração, após Adão e Eva, nós já temos aqui o pecado presente de forma bem forte entre a raça humana, e nós temos já o primeiro homicídio, e esse primeiro homicídio é causado entre irmãos. Hoje, nós vamos entender um pouco mais como, por meio de Caim, aquele que não deu ouvidos a Deus, aquele que não se comportou, não se colocou diante de Deus da forma como que lhe agradava, ele continuou, por meio de sua descendência, demonstrando a gravidade do pecado na vida do homem que se afasta de Deus. Hoje, então, vamos estar percebendo essas coisas em Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 17. Nós vamos ler aqui um pouco sobre a genealogia e a descendência de Caim. Capítulo 4, versículo 17. Vai nos dizer o seguinte: coabitou Caim com sua mulher, ela concedeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu a Irade, Irade gerou Meljael, Meljael Metusael e Metusael Lameque. Lameque tomou para si duas esposas. O nome de uma era Ada e a outra Zilá. Ada deu à luz a Jabal, este foi pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome do seu irmão era Jubal, este foi pai dos que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá: ouve-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará a vingança de Caim. De Lameque, porém, 70 vezes 7. Só até aqui, por enquanto. Nós temos aqui agora, nesses textos, uma pequena genealogia que nós vamos ver a importância dessas genealogias um pouco mais à frente. Mas o que nós vamos enfatizar aqui agora, na leitura desses textos, é como, por meio de Caim, o pecado continua se agravando cada vez mais pela terra. Perceba aqui, então, que quando Caim ele coabita com a sua mulher, concede dar luz a filhos, o filho de Caim, chamado Enoque, gera alguns filhos. E não é tratado aqui com tanto detalhes, como nós veremos logo mais à frente em outras genealogias, as descendências ou a explicação, os detalhes que estão presentes em outras genealogias. Simplesmente a respeito dos filhos de Enoque e seus descendentes, a genealogia vai passada de uma forma assim, um pouco que rápida, um pouco que ligeira diante dos nossos olhos. É dito da seguinte forma: de Enoque nasceu Irade, Irade gerou Meljael, Meljael Matusael e Matusael Lameque. Então percebe que nós temos aqui algumas gerações passando de forma rápida diante de nossos olhos, e a ênfase é dada, uma pausa é dada aqui quando nós chegamos em Lameque. Por que o texto faz isso com a gente? Nós vemos por meio da descendência de Caim mais uma gravidade, mais uma oposição à palavra de Deus sendo presente em Lameque. Lameque é aquele
que vai herdar não só um pecado cometido por, vamos dizer, seu antepassado ou seu pai Caim, mas ele ainda vai dar consequências ainda mais graves, ou seja, continuar o ato de desobediência à palavra de Deus. Veja só, Lameque, versículo 19, Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada e a outra Zilá. Olha só que coisa interessante. Nós vemos aqui que Lameque é aquele que é o primeiro a acabar, a desobedecer a ordem de Deus sobre o casamento. Acabar com a sacralidade do casamento. Acabar com o casamento monogâmico como foi instituído por Deus lá em Gênesis capítulo 2. Muitas pessoas acabam colocando a seguinte questão: por que no Antigo Testamento era aceito a poligamia? Por que no Antigo Testamento a poligamia não era tratada como pecado? Na verdade é sim. A poligamia é tratada como ofensa contra Deus. Aqui são os descendentes de Caim, aquele que não deu ouvido à voz de Deus, que passa agora a destruir, a acabar com o casamento da forma como que foi instituída para Deus. Lameque, aquele homem de dureza, de dura serviço, homem que é descendente de Caim, que foi fugitivo da presença de Deus, ele é logo o primeiro a acabar com o casamento da forma como o Senhor Deus tinha instituído. Uma coisa interessante, quando nós observamos um pouco mais dessa descendência. Algo que nós podemos perceber aqui é a continuidade dos decretos de Deus dado para o homem. O homem continua, então, os decretos de Deus cuidando da terra, tratando das coisas da terra, e agora ele pega minerais, pega daquilo que a terra tem a lhe oferecer e começa a construir instrumentos para eles. Começa agora a construir instrumentos de corda, artífices, instrumentos cortantes, aliás, de bronze e de ferro. Então percebe que os homens agora começam a se desenvolver culturalmente. Só que tem algo muito interessante aqui também, que esse desenvolvimento cultural dos homens aqui é um desenvolvimento completamente ligado às coisas desse mundo, completamente ligado às coisas aqui da terra. Quem são, então, os descendentes de Caim, como nós podemos ver até aqui? Primeiro, os descendentes de Caim são aqueles que repetem o ato de Caim de viverem uma vida desobedecendo a palavra de Deus. É aqueles que repetem o ato de Caim de não dar ouvidos às instruções que o Senhor tinha dado. Os descendentes de Caim é aqueles que trazem mais um elemento que demonstra o quanto o homem está se distanciando de Deus, que é Lameque aqui, na sua prática de estar agindo, casando com 2 mulheres. Esse mesmo Lameque nos mostra também que não só ele agravou a situação pecaminosa do homem, mas nos mostra que ele repetiu os passos do seu pai. Por meio de Caim houve o primeiro homicídio na terra. Por meio de Lameque nós vemos a continuidade e o agravamento dessa violência. Versículo de número 23 aqui, no finalzinho do versículo, olha o que ele vai dizer às mulheres: matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque ele me pisou. Ele vem no versículo de número 24, 7 vezes se tornará a vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Percebe aqui que Lameque está tomando para si uma presença ainda mais forte do pecado, da violência entre a humanidade. Essa violência é presente não só no ato dele de estar matando outros homens por questões banais. Um homem pisou no seu pé e ele decidiu, então, matar aquele homem. O homem falou algo contra ele, o homem feriu a ele e ele matou aquele homem. Percebe, então, que não só no ato com outras pessoas
existe uma presença de violência, mas também no ato matrimonial de Lameque, no ato conjugal de Lameque, aqui já é apresentada uma violência. Veja no detalhe comigo o versículo de número 19. O que é dito aqui a respeito de Lameque? Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada e a outra era Zilá. Até esse momento, sempre quando falava sobre a união de um homem com uma mulher, as palavras que se referiam a isso era: Adão conheceu a sua mulher. Ou então Adão coabitou com a sua mulher. Versículo 1, coabitou o homem com Eva. Quando nós vemos aqui falando a respeito de Caim, nós temos essa mesma ideia. Coabitou ou conheceu Caim a sua mulher. Percebe que a ideia aqui, nesse ato de coabitar ou conhecer, é uma ideia que há uma participação mútua dos dois nesse relacionamento. Porém, quando nós chegamos a Lameque, a ideia que é passada para a gente não é a mesma. Diz aqui que Lameque tomou para si. Percebe que esse relacionamento já é um relacionamento baseado numa violência? Nos parece também que a violência aqui não é só uma violência física, mas é uma violência também psicológica. Percebe que Lameque vai até as suas esposas, e ele começa a dizer: ouve-me, vós mulheres de Lameque. E ele começa a falar dos atos de violência que ele cometeu nos versículos 23 e 24 contra essas mulheres. E nós vemos aqui que talvez a intenção aqui era ele estar mostrando o seu poder, o quanto ele era mau para agir contra essas pessoas. A situação que nós percebemos aqui então é cada vez mais grave. Homem e mulher agora longe do paraíso, homem e mulher agora dão luz a filhos. Eva deposita sua esperança num primeiro filho, pois ela acredita que por meio dele virá aquele que dará luz. Por meio desse filho, Caim, ele será aquele que desfará a obra da serpente. Mas Caim, pelo contrário, ele se torna alguém mau, alguém que rejeita a Deus, alguém que foge de Deus. Ele então não corresponde à esperança da mulher em ser alguém que desmancha a obra do diabo no mundo. E não só isso, por meio de Caim também é propagada a violência sobre toda a terra, propagado o pecado sobre toda a terra. Cada vez nós vemos, por meio desses descendentes de Caim, a violência, o pecado, a maldade, a perversidade do homem aumentando. Até que, no versículo de número 25, nós temos uma virada de chave aqui. Primeiro é nos colocado toda essa violência. Primeiro é nos colocado toda essa perversidade. Só que antes de falar sobre o versículo 25, eu queria só esclarecer uma dúvida de muitos daqueles que não conhecem muito bem as Escrituras. Muitas pessoas leem a história de Caim e começam a levantar questionamento. Ora, no capítulo 4, só fala a respeito de 2 irmãos, Abel e Caim. Quem é essa mulher, então, com quem Caim acabou se casando no versículo de número 17? Muitos vão pegar esse texto sem olhar o contexto e vão começar a defender ideias como, por exemplo, o evolucionismo. Vai falar que em lugares diferentes da Terra, os homens foram evoluindo ali e, de repente, esse Caim, que é fruto de uma evolução, se encontrou com outra mulher em outro lugar, fruto de outra evolução, e eles coabitaram. Mas o que nós vemos, quando nos atentamos para o contexto, é que, além desses 2 filhos, Adão e Eva tiveram outros filhos. Só para que vocês percebam comigo, vamos dar uma lida no capítulo de número 5 de Gênesis, versículo de número 4. Olha o que diz aqui a respeito de Adão.
Depois que gerou Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Percebe então que depois que gerou Abel e Caim, ele não teve outro filho, não só teve outro filho nominado na Bíblia, chamado Sete, mas teve também filhos e filhas. Agora convido você a fazer uma pequena conta de ponta de lápis aí na sua casa, você que me ouve. Imagine que a gestação seja uma gestação de 9 meses. Imagine agora que esses homens que viveram, que Adão e Eva, que viveram 800 anos, o quanto de filhos e filhas eles devem ter feito. O quanto de filhos e filhas eles devem ter gerado. Acontece que esses filhos e filhas são razão, talvez, que explica o fato de Caim ter chamado Abel para o campo na hora que ele quis cometer o mal. Ou seja, ele quis tirar Abel do meio da sua família, do meio de seus familiares. O decreto de Deus é que ele se multiplicasse e espalhasse sobre a terra. Provavelmente, quando Caim viaja para longe, quando Caim vai para as terras do norte, de Nod, no oriente do Éden, existia ali irmãos e irmãs dele já morando naquela região após esses 800 anos. Quem era a mulher então de Caim? Provavelmente uma irmã. Se não irmã, provavelmente uma sobrinha neta, alguém desse tipo. Mas aceitamos como mais tranquilo dizer que era uma irmã. Uma irmã que talvez vivia distante dele, possivelmente não conhecia, porque logo após Caim ter matado o seu irmão, ele foi para distante, foi para longe. Vagando em lugares longe, deve ter conhecido um desses irmãos. Retomando então, no versículo de número 25, após percebermos toda essa calamidade, todo esse pecado, essa maldade instaurada na terra, o versículo de número 25 nos fala sobre um novo nascimento. Olha só o que vai ser dito aí. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete. Porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente, no lugar de Abel, que Caim matou. Nós vamos então, no nosso próximo estudo, entender um pouco mais sobre essa descendência de Sete e depois ver algumas aplicações que podemos fazer estudando essas duas genealogias.